Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 8 e como temos aprendido durante este trimestre. Estamos falando sobre a estrutura bíblica e muitas dúvidas nossas foram tiradas durante este trimestre e este assunto veio num tempo que nós realmente estamos precisando nos alinhar à palavra de Deus, às doutrinas bíblicas e aprender mais de Deus. Na aula passada falamos sobre um assunto maravilhoso, que é sobre a palavra de Deus transforma a nossa vida. Eu espero que tenha te ajudado, te abençoado, porque o Espírito Santo, ele tem falado conosco por intermédio da sua palavra. Mas para que ele fale comigo, eu preciso abrir o meu coração e deixar que o Espírito Santo exponha, o meu coração e eu possa então de fato ser transformada. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins, sou professora, também sou superintendente de escola bíblica dominical. E para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui semanalmente. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu espero te ajudar com este comentário mais uma vez durante esta semana. E eu confesso para os irmãos que eu achei um pouquinho difícil esse tema desta semana. Todos foram um pouquinho difícil, porque é um assunto, não é novo, mas nós estamos vendo de um outro ângulo, mas estamos aprendendo bastante. Então eu espero te ajudar. Hoje nós vamos falar sobre a lei e os evangelhos. Nós vamos aprender o que um confirma do outro, e nós vamos falar sobre o Antigo, sobre o Novo Testamento, sobre os evangelhos, e também um pouquinho sobre o Pentateuco. Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. Então na lição de hoje nós vamos falar sobre a lei e o evangelho revelam Jesus. Nós sabemos que toda a Bíblia ela revela Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. O tema central das Escrituras Sagradas é o plano da redenção e por isso Jesus Cristo é o tema central da nossa Bíblia Sagrada. E os textos que foram tomados por base para que nós possamos estudar hoje sobre este tema está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9 e também Lucas no capítulo 1, do versículo 1 a 14. Nós vamos aprender qual a relação entre o Pentateuco e os evangelhos. Nós iremos tratar aqui dos 4 evangelhos, chamado de evangelhos quádruplos. Um pertence ao Antigo Testamento e o outro pertence ao Novo Testamento. Qual a correlação destes livros? Nós sabemos que quando nós lemos o Antigo Testamento e não lemos o Novo Testamento, nós não vamos entender o plano da redenção, porque nós sabemos que o Antigo Testamento são figuras das coisas que iriam acontecer e foram cumpridas no Novo Testamento. Mas se nós apenas lermos o Novo Testamento, nós não iremos entender de fato o plano da redenção ali. Então, um complementa o outro. Para você entender bem o Antigo Testamento, é necessário que leia o Novo Testamento. E para que você entenda bem o Novo Testamento, é necessário que você leia o Antigo Testamento. Então hoje nós vamos estudar, fazer uma correlação entre o Pentateuco e entre os evangelhos de Jesus Cristo. Deus revelou o seu plano de salvação por toda a Bíblia Sagrada. No Pentateuco, ele deu uma promessa. Quando nós lemos Gênesis, nós conhecemos como o proto-evangelho, foi a primeira mensagem do evangelho anunciada. Ela estava ali no livro de Gênesis, bem no principinho do livro da Bíblia, nós encontramos já o proto-evangelho, a semente do evangelho, a primeira fonte, as primeiras boas novas que Deus deu para aquele casal que estava ali no Éden e tinham acabado de pecar. Então Deus trouxe uma esperança para a humanidade, porque nem tudo estava perdido. Quando nós olhamos para essa promessa de Gênesis 3:15, nós observamos que Deus, ele não foi surpreendido com o pecado daquele casal, porque esse plano já havia sido feito, elaborado antes da fundação
do mundo. Então nós conhecemos esse texto, esse versículo, Gênesis 3:15, chamado de proto-evangelho. É a primeira promessa de salvação encontrada nas Escrituras Sagradas. Então o primeiro casal ouviram as boas novas anunciadas pelo próprio Deus. Descobriram que nem tudo estava perdido e que haveria um Salvador que mudaria o fim trágico da humanidade. Era da semente da mulher que viria o Salvador. Ele seria um judeu do povo de Abraão. Tudo isso nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E chegando à plenitude do tempo, Jesus veio ao mundo como prometido. E agora o Evangelho narra a história do Salvador do mundo, revelado no livro de Gênesis. Há muitos e muitos anos atrás foi feita a primeira promessa. Quando nós chegamos nos Evangelhos, eles então narram o cumprimento daquela promessa, daquela primeira anunciação das boas novas a respeito de Jesus no início de todas as coisas. No primeiro tópico nós vamos falar sobre o Pentateuco, a lei de Deus. E eu vou deixar uma tag aqui se você quiser adquirir este comentário, né? Tem muita gente que tem dificuldade de acompanhar, de anotar. Então eu vou deixar aqui à disposição de você a forma como você adquirir esse PDF da forma que ele está aqui. Quero lembrar para você que você não é obrigado a comprar, né, esse PDF. Ele é somente para te ajudar e o valor cobrado é um valor bem irrisório, apenas para que adiante um pouquinho a sua aula e o entendimento também dos textos bíblicos. O Pentateuco, ele é chamado de a lei de Deus. Então, o que é o Pentateuco? São 5 livros escritos por Moisés. O autor é Deus e o escritor foi Moisés que escreveu. Por que ele é chamado de Pentateuco? Penta é igual a 5, né? E teucos é volumes. Então é uma palavra de origem grega, penta 5 e teucos significa volumes. Respectivamente são 5 volumes. Ou para compreensão melhor, né, do Pentateuco, apenas uma obra que está registrando a lei de Deus. Em Gênesis, Deus revelou o plano da redenção. Este livro, o livro de Gênesis, ele não contém nenhum material sobre a lei, mas ele é parte da lei, porque ele serve de introdução a Êxodo e até Deuteronômio. E porque se aceita que foi Moisés também que escreveu todos estes livros. Lembrando que no livro de Gênesis nós encontramos também anunciado sobre o dízimo, sobre o mandamento de não se comer sangue, né, ou beber sangue. Então nós entendemos que existem leis que elas foram dadas para a humanidade antes mesmo da lei do Monte Sinai, que é essa que nós estamos falando. Então muita gente ele acha que o dízimo foi da lei. Não, ele foi antes da promulgação da lei no Monte Sinai, que foi entregue a Moisés e a nação de Israel. Isso aqui só um parêntese a título de conhecimento. Em Êxodo, Deus revela a necessidade que o povo tem de um libertador, né? A palavra Êxodo significa saída. Mas quando nós chegamos neste livro, nessa história, quando ela vai sendo narrada, Deus revela para aquela nação que eles tinham necessidade de um libertador. Então Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo. Mas nós sabemos que o libertador, de fato, ele é Jesus Cristo. Moisés era um tipo de Cristo. Levítico, ele mostra aos cristãos a santidade e como apropriar-se dela. E estes mesmos princípios espirituais de santidade, ele se aplica à igreja hoje. O padrão de santidade exigido por aquela congregação do deserto é o mesmo padrão de santidade exigido para a congregação de hoje.
Então, Deus não aliviou para a igreja da atualidade. É o mesmo padrão. Esses princípios de santidade, eles valem para a igreja da atualidade. Eles se aplicam à igreja de hoje. E Jesus preencheu todo o requisito para o sumo sacerdote. Eles precisavam de um sumo sacerdote que entrasse à presença de Deus. E Jesus cumpriu este papel na íntegra. Em Números, nós vamos encontrar a organização das tribos. E em Deuteronômio nós vamos encontrar a repetição das leis. Moisés reafirmando as leis para o povo de Israel. Qual o propósito da lei? A lei ela tinha o propósito de revelar Deus e trazer o povo para perto dele. Este era o propósito da lei. Ela não tinha o propósito de salvação. Normalmente, a lei ela é associada a Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 33, onde nós encontramos o registro dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos escritos, eles foram escritos em pedra. E em toda a lei são encontrados mais de 600 preceitos, ou mais de 600 mandamentos e leis para o povo de Israel. Fora os mandamentos orais que eles tinham da tradição oral. Então, Gênesis começa com fatos narrados da eternidade passada. Eu achei isso maravilhoso, né? Então, Gênesis começa contando fatos da eternidade passada. E a Bíblia termina em Apocalipse com fatos narrando a eternidade futura. Este é o nosso Deus. Uma sequência grandiosa para que nós possamos entender realmente o plano da redenção e o propósito de Deus para a humanidade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e a recebemos em nosso coração, o Espírito Santo usa esta verdade para poder transformar as nossas vidas. Então, nós precisamos dar lugar para que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Na vida judaica, isso começa ainda criança. A criança com 5 anos, 6 anos, ela já é ensinada a ler o Pentateuco. Foi o que Moisés admoestou ao povo que fizesse. Que os pais falassem da palavra de Deus em casa, aos filhos, assentados, andando, deitados. O que isso significava? Que esta palavra guiasse as suas mãos, os seus corações, o seu andar, o seu viver, enquanto eles trabalhavam ao longo do dia, enquanto eles executavam as suas tarefas diárias. Infelizmente, eles entenderam isso literalmente. Entenderam literalmente estes mandamentos. E eles começaram, então, a usar trechos das escrituras colocadas em pequenos recipientes, chamados de filactérios. E eles atavam esses filactérios na testa e no braço esquerdo. Aí no Novo Testamento, Jesus disse que tudo o que eles faziam era para serem vistos pelos homens, né? Eles alargavam as suas franjas para que elas arrastassem no chão, né? Colocavam bastante filactérios em seus braços, mas isso tudo não para atrair a atenção de Deus, mas para serem vistos pelos homens. E será que existe alguma diferença com o dia de hoje, com o que nós estamos vivendo hoje? Oração online, as pessoas hoje profetizam, né, via YouTube, Facebook, Instagram, né? Acordam de madrugada e vão orar com as pessoas. O que realmente as pessoas estão querendo, né, com estas coisas? Serem vistos por Deus ou serem vistos pelas pessoas, né? Aconselhamento via internet, e às vezes nós não temos tempo, né, de fazer isso pessoalmente, orar por um enfermo, fazer uma visita para uma pessoa que está doente, levar uma palavra para uma pessoa que está precisando de uma palavra.
E é isso que nós precisamos fazer. Eles também fixavam no batente das portas uma pequena caixa chamada mezuzá, contendo uma parte das escrituras. E eles recitam diariamente o Shema. Não sei se você já ouviu, é lindo, maravilhoso, né? O Shema é uma palavra hebraica que significa ouça, né? Ela faz parte do trecho de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 6, que está escrito assim, abre aspas, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor, fecha aspas. É a confissão de fé judaica recitada pelos piedosos. Todos os dias, pela manhã, eles fazem isso, né? Eles saem de casa, voltam para casa e fazem essa recitação para que eles ouçam e lembrem que o Senhor Deus é o único Deus. O Pentateuco também ele é conhecido como Torá. Torá significa lei, né? Uma palavra hebraica para lei. Então, se você fala Torá, você está falando lei. Se você fala lei no hebraico, você está falando Torá. O que significa? O que a lei significa? Instrução, ensino, apontar os erros e os acertos, né? Para isso que a lei serve. Também pode se referir a todo o Antigo Testamento. Quando nós falamos no tempo da lei, às vezes nós queremos nos referir a todo o Antigo Testamento, não unicamente ao Pentateuco. Os judeus, eles não consideravam a lei de Deus pesada. Prova disso, nós estudamos na aula passada o Salmo 119, cujo salmista, né, ele chama a palavra de Deus de mel, de luz, tantos adjetivos à palavra de Deus nós encontramos ali no Salmo 119. E também ela é chamada na Bíblia de lei de Moisés, lei de Deus, lei do Senhor. E eu vou deixar aqui aonde nós encontramos, né, todos esses textos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, onde nós encontramos que ela é chamada de lei de Deus, lei de Moisés e lei do Senhor. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela é chamada de lei do Senhor. Nós vamos encontrar, né, lendo todos esses versículos na Bíblia Sagrada. No ponto 3, a grandeza da lei. A lei, ela é estudada sobre 3 aspectos: morais, que não prescreveram, cerimoniais, Jesus cumpriu todo, né, a lei cerimonial, e civis, que também não prescreveu. A lei moral, ela está resumida nos 10 mandamentos. Porém, ela tem validade permanente para todos os povos. Aquela lei, ela vale tanto para a igreja, essa lei, ela vale tanto para a igreja, quanto para a sociedade em geral. Ela trata das regras determinadas por Deus para um santo viver. A lei civil, ela é encontrada nas muitas aplicações ou ampliações da lei moral. Ela trata da vida jurídica e social da nação de Israel. A lei cerimonial, ela trata da liturgia religiosa dos judeus. Lembrando que a lei não foi dada para a salvação dos perdidos. Era uma aliança com a nação de Israel. Ela nunca teve propósito para a salvação, mas para revelar a Deus e os propósitos morais de Deus para aquela nação. Ela foi destinada aos que tinham um relacionamento de salvação com Deus. O povo já era salvo, então ela foi dada para permanecer, para manter esse relacionamento de salvação com Deus. Eles deviam obedecer à lei mediante a graça de Deus, a fim de perseverar na fé e também cultuarem a Deus por meio da fé. A nação não entendeu o objetivo da lei. A obediência era o qualificador para que a nação de Israel fosse exaltada entre as demais.
Quando nós lemos sobre as bênçãos e as maldições de Israel, nós vamos ver que tudo dependia da obediência. O sucesso daquela nação era a obediência a Deus. O sucesso da igreja hoje é a obediência à palavra de Deus. Obedecer a Deus era muito mais importante. É muito mais importante do que obedecer os ritos. Tem muitas pessoas que elas obedecem aos rituais e não obedecem à palavra de Deus. Nós temos o exemplo do rei Saul e Agag, rei dos Amalequitas. Saul ele deu mais valor aos ritos, preservar a vida dos animais para oferecer um sacrifício a Deus, do que aniquilar tudo que foi a ordem de Deus. No ponto 3, a lei e a fé cristã. Qual é o paralelo entre a lei e a fé cristã? A lei, ela foi incapaz de justificar alguém. E eles já sabiam disso. Tanto que Abraão, ele foi justificado pela fé. Ele simplesmente creu em Deus e foi justificado. E isso foi antes dele oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. Isaías profetizou que o Messias justificaria a muitos e levaria seus pecados. Então não existem obras que eu faça que possa me justificar diante de Deus. Então, desde o Antigo Testamento, eles todos já sabiam, eles só não quiseram entender, mas eles todos já sabiam que eles seriam justificados pela obediência. Eles seriam justificados pela fé, pela graça que há em Deus. Eles sabiam, espiritualmente falando, que a função da lei, ela era transitória. Os profetas falaram disso, o Pentateuco também fala a respeito disso. Ela era a sombra dos benefícios que iriam vir e não a sua realidade. Então o Antigo Testamento é a figura das coisas que iriam vir. E a lei apontava para isso. Ela apontava para Cristo. E eles sabiam que ela era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a eles a necessidade da graça de Deus. Porque é impossível que alguém cumpra toda a lei. Somente Jesus, o Santo de Deus, cumpriu toda a lei. Foi dada até que viesse quem se referiria a Jesus Cristo. Ela apontava para Cristo. Ela já fazia parte da graça de Deus. Assim, a lei, ela foi o tutor, ou o aio, como dizem algumas traduções, algumas versões, até que Cristo viesse. Então, ela cuidou do povo, mas ela sabia que não ficaria ali por muito tempo. Moisés sabia, a nação de Israel sabia, porque Moisés mesmo profetizou que Deus levantaria do meio do povo, entre eles, um profeta maior do que ele, que eles iriam ouvir. Então, ali falava da transitoriedade da lei, para que fôssemos justificados pela fé, não pelas obras da lei. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado, e ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Tem nada que façamos que nós vamos ser salvos se não for por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Se fosse possível obter vida e justiça por intermédio da lei, não seria necessário Jesus Cristo morrer em uma cruz. Para que isso então? Se as obras da lei têm o poder de me salvar, de me justificar diante de Deus. Quando Jesus morreu, ele comprovou que a lei jamais seria capaz de dar vida e justificar o pecador. E foi a adoração à lei que levou Israel a uma religião farisaica baseada nas obras. Por isso que eles rejeitaram a Jesus. Jesus, ele não era o perfil do Messias que eles estavam esperando naquele tempo. Eram conhecedores, doutores da lei e não entendiam o que a lei estava apontando, para
o futuro. Eles estabeleceram a sua própria justiça e precisamos entender que o fim da lei é Cristo. E eles não entenderam. E hoje tem muitas igrejas que ainda não entenderam. A obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei, nos deu vida mediante o Evangelho de Cristo. Ele foi o único sem pecado que cumpriu toda a lei e inaugurou a dispensação da graça. Nós somos livres da lei. Vivemos debaixo da graça de Deus, mas esta graça, ela não nos dá licença para viver em pecado. E se permanecemos em Cristo, não podemos viver pecando. O pecado em nossa vida, ele tem que ser um acidente de percurso, uma prática diária. Paulo afirmou que o Evangelho foi promulgado antes da lei. Isso é maravilhoso. A Escritura já previa que Deus justificaria os gentios pela fé, pois anunciou as boas novas a Abraão. Olha, nós vimos o proto-evangelho em Gênesis. Depois ele anuncia as boas novas a Abraão, que todas as nações seriam benditas, né, na descendência dele. Jesus, ele purificou a lei moral das perversões que a ela foram anexadas. Quando Jesus veio na plenitude do tempo, eles tinham anexado muitas coisas, né? Eles tinham pervertido, na verdade, a lei. Então, Jesus ampliou algumas coisas, ele intensificou a lei. Acerca do divórcio, Jesus estabeleceu novas regras. O adultério, não que Jesus estava invalidando a palavra, mas é porque eles tinham anexado coisas deles mesmos a estes mandamentos. Então, sobre o adultério, sobre os juramentos, sobre a vingança e sobre o amor aos inimigos. Os ritos e cerimônias foram válidos até a morte de Jesus Cristo. O véu do santuário. Por que nós temos essa prova de que esses ritos cerimoniais foram até a volta de Cristo? Porque o véu do santuário, ele rasgou-se de alto a baixo. Não havia mais, o sacrifício de Cristo trouxe isso para nós. Não houve mais separação entre nós e Deus. Agora, o véu é a carne de Jesus. Então, nós podemos falar livremente com o Pai, por intermédio do nome de Jesus. Imagina aquele templo com o véu rasgado. No tópico 2, nós vamos falar sobre os evangelhos. O que é o evangelho? O que são os evangelhos? A mensagem de Cristo. É o cumprimento das promessas que foram feitas no Antigo Testamento. A lei, dentro da sua natureza essencial, ela foi escrita no coração dos homens no momento da criação. E ali permanece para esclarecer a consciência humana. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas falam, não, você tem que ter consciência. Não, a própria consciência nos acusa se é pecado ou se não é pecado. Porque isso foi implantado lá na criação do homem. O Evangelho, entretanto, ele só foi revelado ao homem depois que ele havia pecado. Aí sim foi anunciado as boas novas. Então, a lei, ela leva a Cristo, mas somente o Evangelho tem o poder de nos salvar. A lei declara o homem pecador, baseado em sua desobediência. E o Evangelho declara o homem como justo, baseado em sua fé em Jesus Cristo. No ponto 1, o conceito de Evangelho. O que é na realidade? Às vezes nós ouvimos as pessoas falar tanto, o Evangelho, eu prego o Evangelho, eu faço isso. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma palavra que ela foi somente usada no Novo Testamento para denotar a mensagem de Cristo. O termo grego euangelion, significando boas novas, não são lendas a respeito de Jesus, mas um conjunto bem organizado de ensinos sobre a sua vida.
homens foram escolhidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, para registrar a vida de Cristo aqui, o cumprimento de todas as profecias. Então, foi pregado por líderes da igreja do século I, eles pregavam essas boas novas, né? O que Deus tinha dado para o mundo, para a salvação da humanidade, para nos justificar e que não precisava mais carregar o peso da lei. Então, esse evangelho sobre a vida de Cristo, ele foi pregado por líderes da igreja primitiva, na primeira geração, após a sua morte. Então, depois que Jesus morreu, eles começaram a pregar a respeito da vinda, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Durante os primeiros 30 anos da morte e ressurreição de Jesus Cristo, não se sentiu grande necessidade de um relato escrito de seu ministério. Então, até os primeiros 30 anos, alguém poderia ter escrito, mas não foi algo de peso que ficasse ali, né? Mas depois dos 30 primeiros anos, então, eles sentiram necessidade. O Espírito Santo inspirou para eles, porque as testemunhas já estavam morrendo. As pessoas que tinham contato com essas testemunhas também já estavam envelhecendo e morrendo, então tinha necessidade, sim, de que se escrevesse a história de Jesus, né? O relato do seu ministério terreno. Enquanto estivessem vivas as testemunhas oculares dos eventos salvíficos, que pudessem falar com segurança do que tinham visto e ouvido, o testemunho de viva voz, ele era suficiente. Se fosse dito esse termo, evangelho, nos dias apostólicos, eles não teriam compreendido isso, nem durante quase um século após a era apostólica. Também eles não tinham familiaridade com este termo, evangelho. As primeiras ocorrências, né, da palavra evangelios, eles conheciam apenas o evangelho, que era o evangelho de Cristo. Por isso que nós falamos evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, porque é um único evangelho escrito por 4 pessoas. Então, as primeiras ocorrências, né, desta palavra evangelios no plural, nesse sentido posterior, eles já estão na segunda metade do século II. Para os primeiros cristãos, havia somente um evangelho. Então eles falam o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho do reino. Não eram os evangelhos, né? Hoje, a partir do século II, que a gente fala os evangelhos, mas é o evangelho, né? Então, é o evangelho de Deus acerca do seu Filho. São as boas novas de Deus, né? Acerca de Jesus para a humanidade. Registrado de diversas formas. Então, é um único evangelho, registrado de diversas formas por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Os 3 primeiros, por causa de sua semelhança em conteúdo e ponto de vista, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Sinótico significa sim, junto com, e ótico, visão. Então, uma visão conjunta destes 3 homens. Então, significa isso, uma visão conjunta. Eles narram fatos de Jesus na Galileia, enquanto João difere em alguns pontos e narram fatos da vida de Jesus na Judéia. Qual é a mensagem do Evangelho? A verdade central do Evangelho é que Deus forneceu um modo de salvação para os homens ao dar o seu Filho para o mundo. Esta é a mensagem do Evangelho. E ele morreu pelos pecados do mundo, ressuscitou e foi assunto ao céu. E agora ele oferece a nós a oportunidade de compartilharmos deste triunfo. Um dos propósitos do Evangelho, segundo Mateus, é mostrar que Jesus cumpriu as promessas do Antigo Testamento a respeito do Messias. Então, cumprir é uma das palavras-chave do livro de Mateus. Ele fala do cumprimento, né?
Os comentários dizem que X vezes ele fala sobre. Então, Jesus cumpriu a promessa de Isaías, cumpriu a promessa dele que estava escrito nos Salmos, cumpriu. Então, é uma das palavras-chave do Evangelho segundo escreveu Mateus. Cada um dos 4 evangelhos, eles têm uma ênfase particular. Em Mateus, Jesus ele é apresentado como rei, e ele foi escrito principalmente para os leitores judeus. Em Marcos, Jesus é apresentado como servo, e ele foi escrito para instruir os leitores romanos. Lucas apresentou Jesus como filho do homem, e escreveu principalmente para os gregos. E João escreveu para o interesse de todos os povos, e apresentou Jesus como o Filho de Deus. O Evangelho é uma boa nova porque é uma dádiva de Deus e não algo que deva ser ganho por penitência ou por meio de alguma melhoria. Não é dádiva, é graça, é um favor merecido. Imagina um povo que estava acostumado a fazer para receber e agora recebe mesmo sem fazer. Esta é a graça de Deus. Nós não merecíamos este favor, não merecíamos esta dádiva. Jesus morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores e somos justificados pelo sangue de Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. Ele apresenta Cristo como mediador entre Deus e os homens. No ponto 2, a mensagem do reino de Deus. O evangelista Mateus, ele concentra sua mensagem no reino. Por que eles foram chamados de evangelistas? Porque eles pregavam o evangelho. Eles anunciavam o evangelho de Cristo. No Antigo Testamento, Israel era o reino de Deus aqui na terra. Abre aspas. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Eles eram o reino de Deus aqui na terra. Eles deveriam reconhecer Deus como rei e deviam estar totalmente consagrados a Deus. Este era o propósito da eleição daquela nação. Esta mensagem, ela foi inicialmente pregada por João Batista, a mensagem do reino. Jesus Cristo também pregou esta mensagem e enviou os 12 com a mesma mensagem. Mas a aceitação deste reino, então quando eu aceito o reino de Deus na minha vida, o senhorio de Cristo em minha vida, é que Ele é que governa a minha vida. Ele que dá as diretrizes para as nossas vidas. Então, quando a pessoa aceitava a mensagem do reino de Deus, ele exigia, né, uma resposta moral e espiritual dessa pessoa. Deveriam ouvir a mensagem para arrependimento antes de aceitarem a mensagem do reino. Então, primeiro você aceita a mensagem do arrependimento, depois você faz parte do reino de Deus. Para fazer parte do reino de Jesus, é preciso haver dedicação total a Ele. Mateus foi o único escritor a usar a palavra igreja. Os judeus, eles não entenderam a mensagem do reino. Eles queriam que o Messias restaurasse o reino a Israel e os libertasse do jugo de Roma. Essa era a intenção deles. Era isso que eles tinham na cabeça a respeito do Messias que viria. Tanto que eles estão esperando o Messias até os dias de hoje. O reino de Deus não é uma questão de conseguir o que comer e o que beber, né? Jesus falou, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não são riquezas terrenas, mas o reino de Deus é uma questão de obediência. É uma questão de conduta íntegra, de se ter paz e harmonia e alegria, né? Inspirados tudo pelo Espírito Santo de Deus. Então nós entendemos que existem 2 aspectos do reino de Deus. Primeiro, presente e futuro. Então, há um reino de Deus presente hoje que nós estamos vivendo e há um reino de Deus para o nosso futuro. Jesus é apresentado nos evangelhos como o Filho de Deus, como o Filho de Davi. A vinda de Jesus inaugura uma nova era.
é uma nova dispensação. Era o início dos últimos dias. Quando Jesus veio, então ele instalou, inaugurou uma nova era. Foi o início dos últimos dias. E nós estamos vivendo ainda os últimos dias. Era o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. É a soberania de Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o rei neste reino, no presente e no futuro. Os evangelhos, eles trazem uma única mensagem: Cristo. Não tem outra mensagem nos evangelhos. Ponto 3. A mensagem da salvação. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, identificam Jesus com três títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio salvar o povo dos seus pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido e João esclarece que ele é o Salvador do mundo. A salvação é um ato divino da graça de Deus e os méritos somente de Jesus. E os elementos desta salvação incluem a fé no sacrifício de Jesus, arrependimento dos pecados e novo nascimento. Então não é como muitos pensam, quem vem como estão e permanecem do mesmo jeito. Para fazer parte do reino de Cristo, não pode ser desta maneira. Tem de haver mudança, transformação pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho que deixar que a palavra de Deus transforme a minha vida. Existem pessoas que não se arrependeram dos seus pecados passados e dizem que se não fossem crentes, fariam outra vez. Não houve arrependimento. Este não é o reino de Deus. Você pode até fazer parte de uma igreja local, porém, você não faz parte do reino invisível de Deus. No último tópico, nós vamos falar sobre uma mensagem transformadora. Na aula passada nós falamos que esta mensagem tem o poder de nos transformar. E o Evangelho ele tem uma mensagem transformadora. Primeiro, a transformação do caráter. Não tem como você servir a Deus e o seu caráter ainda ser o mesmo de outrora. Não. A transformação do caráter. O nosso caráter, ele precisa ser transformado pela palavra de Deus. Você pode ser o que for antes de Cristo. Quem era você antes de Cristo? Mas quando nós lemos as Escrituras e permitimos que as verdades dos evangelhos nos transformem, nos tornamos em outra criatura. Paulo, em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 28, ele faz exortações à santidade. Então ele começa a dizer: o que roubava, não rouba mais. O que mentia, não minta mais. O que comprava e não pagava, pague todas as suas dívidas. Tantas outras coisas mais. Então, vai lá e leia sobre isso. Sobre se você não se encaixa dentro deste texto. Então, o que Paulo está dizendo? Ele fala de um caráter transformado pela nova vida em Cristo. Não tem como você dizer que está em Cristo, fazer parte do reino de Deus e você continua fazendo tudo o que você fazia antes de conhecer Cristo. Não houve transformação. A primeira coisa que precisa ser transformada é o nosso caráter. Caráter é a maneira própria de cada pessoa agir e pensar. E é diferente de personalidade. Personalidade são traços herdados geneticamente. Não podem ser mudados, mas podem ser moldados pela palavra de Deus. Agora, o nosso caráter, ele sim, ele pode ser mudado e a personalidade moldada pelo Espírito Santo de Deus. A ciência ela afirma que a partir dos 6 anos, na psicologia, que o caráter da criança ele vai sendo moldado a partir dos 6 anos, do que ela vê, do que ela ouve,
né, do que ela faz, do que ela presencia. Então, o caráter da criança vai sendo formado ao longo, né, da sua vida. E isso vai ditar o nosso comportamento no futuro. O Evangelho, ele impacta a vida das pessoas. Nós somos constrangidos à mudança quando nós permitimos que o Espírito Santo, então, molde o nosso entendimento de conformidade com a palavra de Deus. A lei, ela não foi capaz de transformar o interior dos israelitas. Não entenderam a mensagem quando os profetas escreveram que Deus escreveria a sua palavra em seus corações. Ela deve ser gravada dentro de nós. A transformação, ela deve começar no nosso interior e depois ela é exteriorizada. A mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Tem muitas pessoas observando códigos. Isso não salva, né? O que salva é a mensagem do Evangelho, é Cristo, que é o nosso Salvador. O jovem rico, ele observava os códigos da lei. Não pode matar, não pode roubar, não pode cobiçar, não pode adulterar. Não, eu tenho praticado tudo isso. Tem muitos cristãos, infelizmente, obedecendo códigos, mas não estão com a palavra escrita em seus corações. Mas ao ser provado, quando ele disse para Jesus, mas tudo isso eu já faço. Jesus falou, então você quer ser perfeito? Vai e vende tudo o que você tem. Ele foi embora triste, porque o coração dele não era transformado. Na verdade, Jesus não estava querendo, né? Não estava querendo que ele vendesse tudo que ele tinha. Jesus estava provando para ele mesmo que ele ainda não havia sido transformado. Pois a transformação, ela é de dentro para fora. Ponto 2. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento, ela era permitida por qualquer coisa. Ah, a mulher queimou a comida, eu quero largar. Ah, a mulher ficou feia, eu quero largar. Então, assim, por qualquer coisa, eles queriam deixar a sua esposa. Quando Jesus veio, ele não mudou a lei. Ele apenas intensificou, porque eles tinham anexado coisas a estes mandamentos. Então, Jesus veio colocar ordem na casa. E Jesus intensificou muito mais a lei. Ele não aboliu a lei. Ah, Jesus veio abolir. Ele falou, não, eu não vim desfazer a lei, nada disso. Eu vim fazer ela cumprir, né? Com muito mais rigor. Porque eles não entenderam do passado, que era do coração. Escrever a palavra de Deus nas tábuas do nosso coração. Então, quando ele disse aos seus ouvintes que Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração deles e citou a lei superior à criação, Jesus, ele recorreu à última instância, que foi lá no princípio da criação. Porque ele diz, no princípio não foi assim. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Lá no início, em Gênesis, seriam uma só carne. O que isso quer dizer? Seria uma só carne. Eles deveriam formar uma união inseparável. Não é por qualquer motivo. Jesus, ele disse então que para se divorciar é necessário um motivo legítimo. E hoje os cristãos estão escandalizando o Evangelho de Jesus. Um motivo que foi uma concessão feita por Jesus era a imoralidade sexual. Se houvesse traição, adultério. Mas tem muitos cônjuges que forçam, né, no casamento para que isso aconteça, para que ele acredite que ele está livre disso. Infelizmente, muitos homens, presos a isso, imaginam que sua esposa, né, não pode ter divórcio. Então, ele não vive aquele amor que Cristo falou que ele deve viver, né? Que a mulher tem que ser submissa, mas ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, muitos homens presos a isso, eles imaginam que a sua esposa é obrigada a aceitar a violência doméstica. Não estamos falando do mundo secular, estamos falando do mundo espiritual, de pessoas que fazem parte de uma igreja local. Então, eles acham
que a sua esposa ela é obrigada a aceitar o seu marido do jeito que ele quer ser, né? Aceitar a violência doméstica em nome de um casamento ou de uma reputação do seu marido. Aceitar a violência psicológica. Aceitar ser abusada pelo seu esposo pelo mesmo motivo. Outros desejando a morte dos seus cônjuges, visto que é uma forma de ser livre, né? De estar livre dessa lei do casamento, deste casamento. Maltratam seus cônjuges, pois no íntimo eles desejam outro companheiro, outra companheira mais jovem, mais bonita, mais bonito. E se uma dessas partes for abandonada pelo cônjuge, aqui está se tratando do divórcio e não concessões para um novo casamento. Muitas pessoas interpretam isto mal. Aqui são concessões dadas por Cristo, dadas por Paulo, para que exista o divórcio, não um novo casamento. Um novo casamento, somente a morte da legalidade para isso. E nos outros casos, a Bíblia apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Mas todas essas coisas, elas devem acontecer com um acidente de percurso na vida de um casal. Não podem ser acontecimentos corriqueiros, hoje, amanhã, depois da manhã. Isso é servidão. Nós não fomos chamados a servidão. Porque o adultério, ele traz consequências terríveis para o lar e também para os filhos. Terceiro ponto, a regeneração da sociedade. Aqui nós estamos falando da palavra que transforma. Os 10 mandamentos expressam o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E Jesus resumiu esses 10 em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando nós lemos Levítico, nós encontramos este mesmo mandamento. Amar o próximo. Né? Não como a ti mesmo, mas preciso amar o meu próximo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, se nós seguirmos esses 2 mandamentos, cumprimos toda a lei, tudo que está registrado nos profetas. Precisamos melhorar quando o assunto é nosso próximo. Estamos longe do ideal bíblico. Devemos pregar com fidelidade a mensagem do Evangelho. Sermos luz e sal para este mundo tenebroso. O problema hoje é que estamos nos conformando com o padrão do mundo. Muitos pregam, mas não vivem o Evangelho. Então hoje o divórcio entrou em nossas igrejas, o adultério entrou, a fornicação entrou, e as pessoas estão se conformando com isso, né, achando que são problemas corriqueiros do século XXI. Então, o difícil de se pregar o Evangelho, não é difícil pregar o Evangelho, o difícil é viver o Evangelho, é viver a palavra de Deus, é colocar em prática isso, é ser testemunho desse Evangelho para a vida das pessoas. Pregar é fácil, viver é difícil. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo e viver o Evangelho. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que nós possamos de fato deixar o Espírito Santo transformar as nossas vidas por intermédio da palavra de Deus e nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Compartilhe em suas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal para que ele continue crescendo, possa chegar também ao alcance de outras pessoas. Se você não está recebendo a minha aula semanalmente, desative o sininho das notificações, ative outra vez e aí sim você vai continuar recebendo as minhas aulas semanalmente. Quero mandar um abraço para você que está aqui toda semana. Quero agradecer o carinho de todos os irmãos, de todas as irmãs, as orações, né, os versículos que deixam para minha meditação. Respondo cada um pessoalmente. Amo cada comentário, amo o carinho, amo o feedback, amo as críticas, né? Isso nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abraço para você que tem falado de onde você é. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue abençoando a sua vida grandemente. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.